Tava aqui pensando, uma coisa que é interessante, a gente vai ver, por exemplo, em alguns animes, acho que principalmente no Kung Fu Panda, que foi um dos primeiros que a gente tem aquela situação de expor mesmo uma forma diferente da gente ver a vida. No Kung Fu Panda, eu acho muito interessante que, de certa forma, ele dá aquele contraste entre o esforço e a recompensa. De certa forma, você vai ver nele que existe um esforço, tanto do Tai Lung quanto da Tigresa, que são dois paralelos, né, diferentes resultados, mas caminhos muito semelhantes, que é o esforço. Ambos tiveram a sua vida moldada para um objetivo. Esse objetivo era o quê? Tornar-se dragão guerreiro. E depois de tudo, todo sofrimento, todo trabalho, todo esforço, simplesmente algo é tirado deles. Tirado por alguém que, de certa forma, caiu de paraquedas. E essa situação é muito interessante quando a gente traça um paralelo com a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente busca algo, e esse algo que a gente busca não necessariamente vai vir. Você pode tentar, por exemplo, se relacionar com uma pessoa que você acha incrível, e essa pessoa simplesmente não gostar de você por algo que ela nem ela sabe. Ah, pode ser uma característica mais fútil, sei lá, tom da voz ou não. Pode ser uma característica visual. E vários desses aspectos você não tem controle. Ou seja, você se esforça em prol de um objetivo, mas esse objetivo muitas vezes está fora daquilo que você controla. Um exemplo, eu estou aqui falando e pode ser que não agrade ninguém. E esse mesmo conteúdo, falado por outra pessoa, vai ser mais bem aceito. Por quê? Várias questões. E a maioria não sou eu que controlo. E por eu não controlar essas coisas, eu tenho que ser o mais estoico possível e fazer aquilo que eu posso. Você vai ver, por exemplo, em Maquiavel, no livro O Príncipe, ele vai trazer esse aspecto, que é a virtude e a fortuna. A virtude sendo suas características, as coisas que são inerentes de você mesmo. E aí você vai ter quem é você, o que você pensa, o que você faz, como isso afeta as pessoas que estão à sua volta, já vai estar mais relacionado à fortuna. Isso além da onde você nasceu, quem você conheceu e como as coisas aconteceram, independente da sua ação. E é muito interessante pensar nisso, porque às vezes a gente cria expectativas irreais sobre assuntos que a gente não tem controle nenhum. E essas expectativas é o que nos frustra. Na realidade, quando a gente volta pro Kung Fu Panda, é justamente isso que cria o vilão. A expectativa. O desejo de conquistar um título, que não era ele que decidia isso. Ele não controlava a decisão do Oogway. Ele realmente queria, treinou, se esforçou, mas não era ele que controlava a decisão final. Ah, mas você pode justificar dizendo, não, mas foi o Shifu que imputou a expectativa nele. E eu concordo, tudo bem, essa parte faz bastante sentido. Se não tivesse aquele ponto, não teria acontecido tudo que aconteceu de como as coisas seriam feitas, né? E no momento em que a ação dele, em vez de uma reflexão, pensar sobre tudo o que aconteceu, pensar sobre que ele poderia fazer aquilo. Por exemplo, ele era um mestre, ele tinha força, ele podia mudar muitas coisas. Como ação pessoal, ele poderia usar essa força dele para ajudar outras pessoas. Só que a decisão dele, pessoal, foi: você me negou aquilo que é meu por direito, automaticamente eu tenho raiva, eu tenho um ódio. E isso não pode ser controlado. Só que ao mesmo tempo, você tem mais um paralelo, que ele voltaria para se vingar, depois de ser preso e tudo mais, meio que já estava escrito, já existia um destino sobre isso. E o desejo de impedir que isso acontecesse, fez com que o destino que realmente ia acontecer, acontecesse. Ah tá, foi meio confuso aqui. Mas, por exemplo, o medo do Shifu do retorno do Tai Lung foi o que fez o Tai Lung retornar. Que foi lá, enviou o pato deixou uma pena, essa pena, como um efeito dominó, permitiu que o Tai Lung se libertasse. E às vezes isso também afeta a nossa vida. O medo de um resultado faz que a gente tome atos que no final nunca vai ser realmente aquilo que poderia acontecer. Como eu falo isso? Por exemplo, você tem medo de iniciar uma conversa. Você gosta de uma pessoa, você acha essa pessoa interessante, mas você tem medo de iniciar essa conversa. Esse medo, ele é real. Ele é real porque você não sabe como essa pessoa vai reagir. Você não sabe se essa pessoa vai te tratar bem ou se essa pessoa vai ser desprezível. Então, até esse ponto, ele é real. Só que você não
tem ideia de quem é essa pessoa e de como essa pessoa vai reagir. E às vezes, no medo de como ela vai reagir, a forma que você age faz o seu medo se tornar real. O que eu quero dizer com isso? Em uma situação hipotética, em que você vai iniciar uma conversa, se você tem coragem, olha nos olhos, conversa de forma fluida, conversa realmente com interesse, a chance daquela pessoa ser recíproca é grande. Mas se você já tá com medo, se você já espera o pior, e qualquer indício de desinteresse você foge, a chance de você ter uma conversa ruim torna-se maior. E no final das contas, essas coisas são apenas possibilidades. As coisas podem ser boas ou podem ser ruins, independente do que você pensa sobre. Porque no final das contas, cada ser vivo e cada fenômeno da natureza acontece independente do que você pensa sobre ou do que você faz sobre. Existe algum grau de efeito individual sobre aquilo. Isso é real. Eu fazer algo ou não fazer algo vai mudar muito a minha vida. Se eu lavo minhas roupas e eu não lavo minhas roupas, vai ter um efeito imediato, né? Esse efeito imediato, eu vou ter roupa suja, essa roupa suja vai criar bolor e esse bolor vai me deixar cada vez mais degradado. Mas se vai ter realmente bolor, eu já não sei. Pode ser que eu não lave essas roupas, mas eu deixei numa área aberta, pegou um ventinho e não deu fungo. Mas de qualquer maneira tá sendo nojento, né? Mas esse é mais um pensamento assim meio aleatório sobre como muitas coisas que a gente faz esperando algo podem não ter nada naquilo. E aí você entra, por exemplo, numa virtude cristã, que é você fazer o bem independente do retorno. Fazer o bem porque o bem é bom em si mesmo. É uma coisa meio louca de se pensar, mas é realmente isso. Às vezes o melhor que a gente pode fazer na nossa vida é tentar fazer o melhor que a gente pode naquele momento, independente do resultado que pode vir. Ah, mas eu fui mó gentil com aquela pessoa foi ruim comigo. Só que você foi bom. O poder não tá em você. Tá naquela pessoa que é fora de você, que tem a vida dela, tem os problemas dela, você não entende isso também. Às vezes a gente. Ah, aquela pessoa foi mó arrogante, pô, a vida dela tá uma bagunça, ela tá triste. É um exemplo. Ah, ela deveria ser ruim com você? Não. Na realidade que não. Mas você ser ruim como uma forma de devolução só vai criar para alguém que já tava com um dia ruim, por exemplo, o dia ser ainda pior. E isso só vai escalando. Eu sou ruim com uma pessoa, essa pessoa é ruim com outra, essa pessoa é ruim com outra, e daqui a pouco todo mundo tá ruim com todo mundo. Muitas das vezes o que acontece? Você tá lá, feliz em seu relacionamento, mas você não controla o que a outra pessoa fora vai fazer, vai pensar. E numa situação dessa, talvez a mente dela mudou de alguma maneira, ou se interessou por outra coisa, pode acabar te magoando. E em si você não pode fazer nada, porque a outra pessoa ela age independente de você. Ah, mas essa pessoa tem um compromisso comigo. Pode ser. Só que nada impede dela simplesmente esquecer isso e agir por conta própria. Porque no final das contas somos independentes. O que nos impede de fazer algo ou não é a nossa empatia. É a nossa forma de ver as coisas que existem no nosso redor. E nem sempre isso necessariamente vai ser algo bom, né? A gente vai lá, faz as coisas, tenta, pensa, e no final não acontece nada. Nada que a gente esperava. E essa decepção, quando aplicada em várias questões da vida, torna a vida um pouco sombria. Enquanto o correto mesmo é tentar levar a vida o mais leve possível, sabendo do que você pode fazer e recebendo aquilo que você não pode fazer. E, de certa forma, aceitando aquilo que você não pode mudar. É isso. Pensamento meio aleatório. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!